Olá, gente fina, gente amiga aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam gozando de boa saúde e disposição. Eu chamo-me Souza e falo aqui de Moçambique, concretamente na cidade de Maputo. Meus amigos, acabo de terminar a minha última aula para esta manhã. Estou agora em direção à casa, né? E quero partilhar com vocês como mais ou menos é o meu pequeno almoço, né? Quais são as coisas que o povo moçambicano aqui costuma consumir no seu pequeno almoço, né? É a moda moçambicana raiz mesmo, né? Moçambique. Eu, como sempre, vou trazendo aqui para o canal assuntos mesmo do povo moçambicano, traços originais, né? Do moçambicano de raiz. Não só eu estava aí a ler os comentários, como sempre, né? Eu sou viciado em ler os vossos comentários e enquanto eu puder estarei respondendo a todos vocês. Enquanto eu puder estarei respondendo a cada um dos vossos comentários. Então, eu fui olhando no vídeo anterior, né? Vocês comentando acerca das mulheres, né? Que apresentam um número elevado de filhos, por aí 6, 7 filhos, 8, 9, 10, 15 filhos. É possível aqui em Moçambique ou por outra em África, é bem possível. Então, eu quero comentar um bocado acerca dessa situação, porque eu sinto que vocês têm falta de algumas informações sobre essa situação, né? Vocês podem ter visto em outros vídeos, geralmente na vossa mente aparece a ideia de que essas mulheres todas foram abandonadas pelos pais, né? Que simplesmente foram abandonadas. Mas se eu dissesse que não, que existe aí uma história por detrás disso. Então hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos acerca desta situação, para que vocês possam entender que não é simplesmente porque o marido as abandona, né? Não é porque os maridos abandonam suas esposas. Não é bem assim, não quer dizer que não exista disso. Existem sim casos de abandono, isso eu acredito que em todo o mundo, né? Mesmo no Brasil, Portugal, Estados Unidos, em todo sítio existem abandonos, existem separações, existem divórcios. É para que vocês possam entender que nem sempre são os homens que abandonam as mulheres, né? Eu quero trazer aqui para vocês o que realmente acontece aqui em Moçambique. Os moçambicanos estão aqui no canal, eles podem confirmar, podem escrever nos comentários se eu estarei falando alguma asneira, alguma mentira, coisa parecida. Que confirmem os moçambicanos ou neguem as minhas afirmações aqui, ou simplesmente apresentem também as vossas opiniões, né? Os moçambicanos, esses caras estão aqui no grupo, podem também apresentar as vossas opiniões, né, para que possamos entender esse problema, né? Eu acho que problemas são para serem entendidos. Não podemos simplesmente lamentar por cima dos problemas, lamentar o problema. Devemos também entender para, se possível, tentarmos mudar a situação, né? Como diz a história, a definição da história que é muito interessante. Ela diz assim: temos que estudar o passado para entender o presente e melhor perspectivar o futuro. Quer dizer, precisamos sempre estudar o nosso passado para entendermos o nosso presente e para melhor perspectivarmos o nosso futuro. Então, agora convosco aqui no vídeo, né, de hoje, vamos procurar entender o passado dessas senhoras, vamos também entender o presente delas, e para melhor imaginarmos o futuro dessas mesmas senhoras, né? Então eu quero trazer para vocês os esclarecimentos acerca destas senhoras, né, que apresentam um número elevado de filhos e no estado de abandono por aí em diante, para dar a entender que nem sempre é mesmo por abandono, nem sempre. Eu sei que a ideia que vocês têm é essa, que os homens cá em África e Moçambique abandonam simplesmente as suas mulheres, mas nem sempre é por aí. Então eu quero, assim, de forma detalhada esclarecer para vocês que não são assim em todos os casos que acontece dessa maneira. Existem casos particulares e cada caso é um caso, como nós falamos mesmo cá, né? Então vocês precisam entender isso, né? Precisam entender, tem coisas ligadas mesmo à nossa cultura, à tradição, aos hábitos, costumes, a como o povo aqui olha para o casamento, por exemplo. Existem muitas coisas, e essas coisas eu quero trazer para vocês assim que eu chegar a casa. Acho que será um lugar mais aconchegante, né? Mais confortável. Estou agora a caminho de casa e lá será mais cômodo, né? A gente conversar com mais tranquilidade e não na rua, né? Então estou agora a caminho de casa, me acompanhem. Se gostas dos conteúdos aqui no canal, por favor, deixa ficar o seu like, o seu comentário, subscreva se não for ainda inscrito. 54% representa a maior parte dos amigos que acompanham os vídeos aqui no canal, e esses amigos acompanham o canal pela televisão. Então peço ao amigo aí que possa verificar se já é ou não inscrito aqui no canal, para que possa fazer a sua subscrição, de modo a que o canal continue crescendo, e crescendo o canal, tendo mais número de inscritos,
o YouTube vai sugerindo os vídeos para mais pessoas, né? O YouTube vai entendendo que o que temos feito por aqui é bom e vocês gostam. E se for realmente bom, deem essa mãozinha, vamos juntos fazer essa história acontecer, vamos juntos fazer o canal acontecer. Há muita, mas muita coisa que eu tenho assim pensada para trazer aqui para vocês e vamos lá dar essa força ao canal para que ele continue crescendo cada vez mais. Então, simbora pessoal para casa e de lá eu vou sentar com vocês assim de forma mais quieta, né? E vou explicar para vocês o porquê de termos aqui em Moçambique um número elevado, né, de mulheres que apresentam um número também considerável, né, de filhos e sem a presença de um pai ou pelo menos sem um pai presente. Então, simbora juntos para lá. Com licença. Tem chamuças hoje? Sim. Epa! Tem chamuças de 20 e badias também de 20 meticais. Hoje quero mix. Hoje quero um mix. As badias são boas. É. Aqui por. É para pôr. São 10, né? Eu pensei que fosse óleo. Que às vezes quando fazes num óleo que não é bom assim. Epa. É 20, né? Sim. Senhora, você tá pedindo o que é isso aqui? Pão. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Coloquei o celular num lugar estratégico, né? Para que vocês possam ter ideia de como é mais ou menos o nosso mercado aqui. Então, podem ver. Com licença. Se eu colocasse num lugar muito, ou por exemplo, eu levantasse, ia chamar muita atenção. Mas assim, arranjei um jeito e dá para captar sem que as pessoas percebam o que estou a fazer. Espero que dê para ver como é mais ou menos. Então as pessoas vendem assim em locais espalhados, assim mesmo, no chão. Super natural. Conseguem ver esse som? Geralmente nas bancas eles colocam algo que chama os clientes. Então esta aqui é mais ou menos a configuração dos mercados em Maputo. Vejam as senhoras aí vendendo tudo que podem. Opa, peço pães. 2. Olá, como está? Aqui também. Sim, redondos, não dourados. Quero pão branco. Pão branco. 2. Sim, 2. Amarela. Quero pão branco, talvez para combinar comigo. Qual o sabor? Daqui vai. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are.
acabo de descer do Chapa, estou agora a caminho de casa. Meus amigos, perceberam quanto é difícil registrar imagens em locais públicos aqui em Moçambique, né? Eu tive que colocar o celular num lugar bem discreto, que ninguém percebesse. E por conta disso, as imagens ficaram meio trêmulas, né? E peço perdão por conta disso. É preciso mesmo achar uma câmera muito discreta. Eu vi em alguns vídeos que existem câmeras que até colocas assim como um colar aqui assim, né? E tu vais caminhando assim normalmente e gravas de tudo. Preciso também de um microfone, não é? O canal está a começar e pronto, há necessidade de muito equipamento, né? Para poder trazer ou vos entregar conteúdos de muita qualidade e bem, mas bem caprichados, né? Eu sou meio assim, né? Aqui em Moçambique temos problemas com materiais assim de cinematografia, né? Câmeras, microfone, assim, material bom. Temos muito problema. E eu estou na fé que um dia eu conseguirei importar, né, de outros lugares. Não sei ainda trabalhar com importação, mas vou aprender para poder importar muito material aqui para o nosso canal. Então, simbora, estou quase a chegar a casa e lá vos mostro o nosso mata-bicho. Não só, vos explico também o porquê de muitas senhoras encontrarem-se com vários filhos, né? E também numa situação de abandono, entre aspas, né? Porque eu não considero exatamente abandono, e não em todos os casos, né? Então, vou vos explicar assim que chegar a casa. Então, simbora. Alguns centímetros depois... Meus amigos, o café da manhã está aqui, servido, estão todos convidados a junto comigo sentar à mesa. Bom, que mesa, Souza? Não tem mesa por aqui. A minha mesa está ainda sem cadeiras, então não tomo as refeições nela, né? Ela está mais para lá. E geralmente tomo as refeições aqui neste lugar. Aqui para baixo coloquei o ralador e coloquei este apoio para colocar aqui os utensílios, né? Os talheres e tudo mais. Estão todos convidados a sentar à mesa comigo. Então este aqui é realmente o mata-bicho moçambicano, ou o café da manhã, nesse caso, como vocês chamam. Aqui temos basicamente a badia, chamamos de badia, né? O que seria isso? Badia é mais ou menos produzido através do feijão dado pelas folhas, né? Da planta que eu preparei no vídeo anterior. As folhas de feijoeiro, chamado nhangana, preparei no vídeo anterior, é que dão o feijão, que nós chamamos de feijão nhemba, e aquelas plantas nós chamamos de nhangana, né? Então o feijão dado por aquela planta que preparei no vídeo anterior é exatamente o feijão que nós usamos para preparar a badia. Um dia eu vou fazer aqui no canal, vão poder ver. E também não só a badia, temos também, gostoso, bem quentinho. Temos também a chamuça. Chamuça é um pastelzinho. Então neste pastel costuma ter mais ou menos peixe, um pequeno recheio aí e tal, peixe, cebola, por aí. Às vezes fazem de frango também, variam. É também uma delícia. Aquela senhora faz coisas muito saborosas. Então estão todos convidados a sentar à mesa comigo para tomarmos o nosso pequeno almoço, o nosso mata-bicho ou ainda o café da manhã. Podiam perguntar, Souza, não estou vendo aí o leite, o chá, café, por aí, indiano, vocês não tomam isso? Bom, para ser sincero, em uma boa parte das famílias moçambicanas é difícil, né? A vida por cá está bem cara, né? Por exemplo, eu estou a tomar açúcar com um pouco de limão. E assim vai a vida. Então é bem cara a vida aqui, que às vezes é difícil ter um leite, ter um café, ter uma folha de chá. É bem difícil, né? Então geralmente uma boa parte das famílias moçambicanas toma o chá assim, não é? Ou toma o pequeno almoço, ou o mata-bicho, o café da manhã assim, com simplesmente açúcar e limão. Já ouvi também no passado que tomavam um pequeno almoço ou um mata-bicho ainda, o café da manhã, como vocês chamam, com doces. Colocavam doce na água e tomavam. Numa época tal, lá para os anos 80, em que havia muita fome, pelas histórias que ouço aqui com os mais velhos, né? Eles dizem que já viveram isso, né? Moçambique realmente tem muita pobreza e até os dias de hoje, há pessoas que não conseguem comprar sequer um pão, não conseguem ter o que comprei aqui, não conseguem ter nem o açúcar, não é?
para tomarem chá, para tomarem o seu pequeno almoço ou ainda o seu café da manhã, há famílias que não conseguem ter. Às vezes as famílias tomam apenas uma refeição por dia, apenas uma e única refeição por dia. E outras talvez nem uma refeição sequer conseguir. Então, há realmente uma situação triste de pobreza. Então, pessoal, estou com muita fome, vamos aí consumir o nosso café da manhã. Não é? Então, tu cortas o pão, não tem segredo aqui, e colocas as badias. Vais colocando as badias no pão. É muito saborosa essa combinação. Muito, mas muito saborosa. Não conheço um sequer moçambicano, que seja realmente moçambicano, que nunca tenha comido isto. Não conheço. Se houver um aí, pode escrever nos comentários, mas provavelmente seja mentira. Todo moçambicano já comeu. E sabe, o pão é gostoso isso. Já felizmente terminei a minha refeição, né? O meu pequeno almoço, o meu mata-bicho, ou mesmo ainda o meu café da manhã, como vocês falam aí desse lado. É chegado agora o momento de falarmos acerca do tema central, né, deste vídeo, que é acerca dos casamentos aqui em África, não é? Em que estaremos a refletir ou ainda a analisar a situação das mulheres africanas com um número assim acentuado de filhos, né, sem pais presentes. Por exemplo, uma mulher que tem aí 4 filhos, 6 com pais diferentes, ou uma mulher que tem acima de 10, 15 filhos. Por quê? Por que que isso acontece? O que acontece, não é? No terreno, o que realmente acontece. Então, primeiro, para contextualizar, tá muito quente aqui, gente. Está muito, mas muito quente. Hoje está por aí nos 38 graus e as temperaturas estão mesmo muito quentes. Eu quando falo que Moçambique é um país muito quente, mas é realmente muito quente e para mim não é nada fácil. Por isso que sempre falo em quase todos os vídeos aqui que um dos meus sonhos é poder viver num lugar mais fresco e realmente é um dos meus sonhos e se Deus permitir um dia isso vai acontecer. E vocês vão poder testemunhar isso, né? Hoje conseguem me ver aqui e talvez amanhã eu esteja num outro lugar. Se Deus quiser e permitir, não é? Mas vamos retomar o nosso assunto. Pois é, eu quero refletir acerca dessas mulheres que se encontram em estado de abandono, entre aspas, com um número assim acentuado de filhos. Bom, será que é mesmo abandono? Será? Vamos tentar entender juntos. Bom, o que posso dizer numa primeira fase é que Moçambique, África, nós somos considerados o terceiro mundo, ou ainda Moçambique faz parte da lista dos países em via de desenvolvimento. Então, nós podemos aqui estudar em geografia, né? Geografia na demografia, nesse caso, para as pessoas que entendem um pouco de geografia, quando falamos de demografia, estamos a falar do estudo das populações, né? Então, em países em via de desenvolvimento, é muito, mas muito normal que exista a maior taxa de natalidade, quer dizer, maior taxa de nados vivos, ou por outra, maior taxa de nascimentos. Então, por aqui, a multiplicação dos seres é muito acelerada. Então, quais seriam os fatores que influenciam a esse crescimento, né, desordenado, a esse crescimento massivo, a esse crescimento descontrolado, né, de crianças ou nascimentos por aí? Por que nascem demais as mulheres aqui em África ou Moçambique? Primeiro, falta de informação, não é? Falta de informação.
ou por outra, negligência. Eu vou falar dessas duas coisas, falta de informação ou negligência, porque nem todas as mulheres não sabem. Algumas podem até não saber, mas nem todas não sabem. Então, há mulheres, por exemplo, posso falar lá para o campo, né? Lá bem no fundo mesmo, no interior das comunidades, há mulheres lá que não têm assim muita informação acerca dos métodos contraceptivos, né? Não tem lá muita informação, ou por outra, há problemas também lá de infraestruturas hospitalares. Quer dizer, eles devem percorrer grandes distâncias para poderem ter esses serviços. Por quê? Lá geralmente não se compra na farmácia. Então, nosso sistema de saúde tem permitido que os hospitais forneçam esses métodos contraceptivos para as mulheres. Mas lá nas zonas recônditas ou lá no interior, né, das comunidades, nem todas as mulheres têm acesso a esses métodos. Mas por quê? Às vezes em suas comunidades não tem sequer um hospital. Ou ainda o hospital que eles têm lá está mesmo a centenas de quilômetros. Então eles devem percorrer muitos, mas muitos quilômetros para chegar a um centro médico a fim de obter esses serviços, né, de planificação, né? Nós chamamos aqui de planeamento familiar. Não sei como chamam aí. Então elas precisam caminhar grandes, mas grandes distâncias para poder ter esses serviços. Este argumento eu considero por sermos um país, né, Moçambique, em via de desenvolvimento, que faça parte do terceiro mundo. Então questões culturais ou mesmo tradicionais, vou também olhar por essa parte. Aqui na África ou Moçambique, também lá para as zonas recônditas ou no interior de Moçambique, há assim uma crença, não é? Posso assim dizer ou considerar, há uma crença que diz que é homem quem tiver maior número de esposas ou quem tiver maior número de filhos, não é? Então, para dizer o que? Esses filhos para que fins, né? Primeiro, porque as crianças vão poder cultivar, não é? Irão a machamba. Quer dizer que um homem que tiver maior número de filhos terá mais rendimento agrícola, né? Terá mais produção agrícola. Então, dali que os homens aqui têm tido essa esperança, né, de crescer assim em termos de produção agrícola fazendo filhos. Então, praticamente além de empregar uma mão assim tal assalariada para ter que pagar funcionários, aí coloca toda a sua família a trabalhar. Então tem também essa crença, tem também esse fato, né, lá para as zonas recônditas. Esses são fatos muito recorrentes, né, lá para o interior de Moçambique, né, lá para as zonas recônditas, mesmo no interior de Moçambique. Então aqui nas cidades, né, eu por exemplo estou na cidade, digamos que é cidade, né, não é exatamente lá na cidade, mas estou nos arredores da cidade, né. Então aqui o cenário é o outro. Aqui o que acontece geralmente? Aqui as mulheres querem alcançar a sua independência, não é? A sua independência financeira, enfim, serem donas de si mesmas. Isso é muito bom, mas muito bom mesmo. Eu apoio a todas as mulheres que sejam independentes, que procurem o seu, que procurem ser, assim, né, autônomas, né? Em decisão assim financeira, por aí em diante. Embora essa questão da independência, não é, que as mulheres lutam para ter aqui em Moçambique, agride um bocado a nossa cultura. Isso porque nós aqui em Moçambique, se eu digo nós, falo mesmo no sentido de fazer parte de Moçambique, não que eu concorde com tudo isso, né? Então, aqui em Moçambique, a cultura, né, aqui de Moçambique, defende que a mulher deve tão somente cuidar da casa, não é? Da casa, do marido, afazeres de casa, tarefas domésticas, apenas isso. A mulher não pode sair para trabalhar, a mulher não pode ter uma vida independente, a mulher não pode produzir bens, né, assim, de dinheiro, por aí em diante. Então, por conta disso, os homens, né, acabam se sentindo ameaçados. Não sei porquê, é algo que também me interessa bastante entender, mas muitos homens não gostam que as suas mulheres trabalhem, façam dinheiro por aí em diante. Eles querem realmente que as mulheres permaneçam em suas casas. E quando a mulher percebe que precisa trabalhar, precisa fazer algum dinheiro, sair de casa, por aí em diante, o homem fica muito, mas muito frustrado, não é? E dali, já podem imaginar, começa uma situação de conflitos dentro de casa, até que a mulher decide, em muitos casos, sair da casa e tentar a vida assim de forma solitária. Então,
Há casos em que as mulheres separam-se, né, dos homens, não é exatamente abandono, as mulheres separam-se dos homens para poderem ter essa vida independente, para poderem produzir o seu e terem seu próprio dinheiro, serem donas de si mesmas e por aí em diante, não é? E não só, também há aqui casos em que isso é verdade. Eu vou trazer um caso meio assim delicado, né? Mas é verdade. Há aqui um business, não é? Um business sobre pensões de crianças, né? Há mulheres por aqui em Moçambique que preferem ter filhos com muitos homens, justamente para que no final do mês os homens consigam dar-lhe algum dinheiro. Por exemplo, se eu sou uma mulher, tenho filhos com João, Miguel, Manuel, por aí em diante, todos estes no final do mês me enviam algum dinheiro para cuidar dessas crianças, o que às vezes nem chega a acontecer. E quando não acontece, dá errado esses cálculos todos ali, terminamos nesta situação em que as mulheres ficam aí com vários filhos e sem pais assim para cuidar. Então, às vezes não é abandono, pessoal. Também há casos, por exemplo, de casamentos mal feitos, casamentos por interesse, tanto que por aqui em Moçambique muitas mulheres preferem bastante homens casados. Há algo chamado sugar daddy. Não sei se vocês conhecem essa expressão, se também é possível ouvir aí nos vossos países, né? Mas por aqui em Moçambique existe algo chamado sugar daddy. O que seria um sugar daddy? Sugar daddy é um senhor já da idade que tem por aí 50 anos, tem por aí 60 anos, né? E que esteja muito bem financeiramente, e este senhor paga o que for preciso, né? Para as meninas por aí em diante, e essas meninas, por conta da pobreza, né? Problemas financeiros, acabam se envolvendo com estes senhores e que às vezes engravidam deles também, não é? E esses senhores têm lá suas famílias já e não podem assumir uma outra família. E aí as mulheres acabam ficando com filhos sem um pai presente. Então, há muita situação aqui em Moçambique, então eu gostava que vocês passassem a tentar entender as histórias, não é? Caso apareça uma senhora com um monte de filhos, sem um pai, não estou a descartar a hipótese de existirem mulheres viúvas, por exemplo, né, que perderam seus maridos, por exemplo, né, e tem aí, por exemplo, 5 filhos com um único marido. E também não descarto a hipótese de algumas mulheres que tentaram o primeiro casamento, não deu certo, tentaram o segundo casamento, também não deu certo, tem por aí 2 filhos, mas vamos juntos concordar. Uma mulher que tenha 5 filhos com pais diferentes, esta teria muito por nos contar. Então, é mais ou menos essa a situação. Bom, não sei se deu para fazer entender, né? Mas não julguem assim de longe as coisas. Procurem entender a história, né? De cada caso que vos aparece. Nem sempre é abandono. Às vezes são histórias ocultas, são histórias que não são contadas, não é? Então, procurem, acima de tudo, entender cada situação que vos aparece, né? Então procurem fazer questões, procurem ter mais detalhes, né? Então é mais ou menos assim que acontece por aqui. E vejam que aqui na cidade a questão da informação dos métodos contraceptivos está muito, mas muito difundida, né? Quer dizer o que todas as mulheres aqui em Maputo, por exemplo, sabem muito bem que existem riscos, né, de contrair doenças, gravidezes. A informação está muito, mas muito difundida por aqui. E se algumas mulheres não usam esses métodos, às vezes é por negligência. Tenho escutado por aí, né, nos chapas, nas ruas, por onde tenho andado, que algumas mulheres moçambicanas, né, têm evitado usar os métodos contraceptivos justamente porque estes métodos podem impossibilitá-las, né, de ter mais filhos, e ainda podem influenciá-las a aumentar a sua massa corporal, nesse caso engordarem, e por aí em diante. Tem várias coisas que elas falam por aí para evitar usar os métodos contraceptivos. E quanto à camisinha, por aqui a camisinha é muito evitada, tanto por homens assim como mulheres, falando que ela machuca, que ela não é assim confortável. As pessoas não gostam de se prevenir por aqui. Por essa razão que em alguns pontos do nosso país o índice de infecção pela AIDS é bem elevado, assim, é bem grande, porque as pessoas não usam os métodos contraceptivos, assim como também os métodos de prevenção de doenças em suas relações. Então, meus amigos,
este é mais ou menos um resumo do que realmente acontece aqui em Moçambique, né? Então, nem sempre é abandono do pai. Entendam bem cada história que vos aparece, né? Às vezes tem lá fatos ocultos, né? Tem lá assuntos bem, mas bem escondidos que não querem as pessoas que vocês saibam. Então, tenham assim a prática de fazer sempre perguntas, de questionar, né? Procurar mais detalhes de cada história que vos aparece aí. Peso, embora que ela seja triste, como seja a história, mas procurem entender. Procurem, acima de tudo, entender toda a história. Como eu bem disse no início do vídeo, a história, né, nos permite estudar o passado para entender o presente e melhor perspectivar o futuro. Fiquem muito bem com essa definição. Aí vocês não vão julgar as coisas de longe. Todo caso tem uma história. Todo caso que vos apareça tem lá uma história. Não se deixam compadecer apenas pela tristeza, pela pobreza. Isso é triste, sim. Eu também sou humano. Nem que uma mulher me apareça e diga assim: olha, eu tive filhos com vários homens procurando dinheiro e hoje estou a sofrer. Eu, sabendo que ela está a sofrer, eu posso ajudar. Então as pessoas não precisam me contar histórias muito tristes, né? Encenar uma situação toda para comover as pessoas e receberem ajuda. Então tenham muito cuidado com as histórias que vos aparecem, né? Sejam minuciosos, questionem, procurem mais detalhes e ajudem sabendo da verdade. Não ajudem enquanto não chegaram a entender exatamente a verdadeira história. Podem muito bem fazer-se passar de mulheres abandonadas, com pais abandonados, quando na verdade não chega a ser verdade. Não estou a descartar o fato de existirem aqui realmente crianças abandonadas. Existem, mas eu peço que vocês tenham muito cuidado para entender cada história. E não generalizem, pessoal. Temos aqui em Moçambique pais que cuidam muito bem das suas famílias. Temos aqui famílias bem unidas, também famílias bem unidas, famílias completas, famílias felizes. Temos sim. Pode ser porque uma boa parte dos canais aqui de Moçambique trazem para vocês este tipo de história e vocês ficam assim concluindo que aqui em Moçambique, aqui na África, os pais abandonam as mulheres assim à deriva. Então, pessoal, decidi vir terminar o vídeo aqui, né, na área externa, porque lá dentro está insuportável o calor, né? Espero que tenham entendido, né, que existem vários fatores que criam essa situação toda de mulheres, né, com vários filhos e sem os seus pais presentes. Nem sempre é abandono. Penso que não fiquem nessa ideia de que todas as mulheres que têm assim um número elevado de filhos é porque os seus pais abandonaram. Não, nem sempre é questão de abandono. Então, se gostaste do vídeo, deixa ficar o seu like, deixa ficar seu comentário, subscreva no canal se não for ainda inscrito. Se quiseres mais conteúdos do gênero, né, pode também escrever aí as suas curiosidades e eu vou fazer o esforço de trazer aqui para vocês. Fiquem bem, que Deus vos abençoe. Um abraço, até o próximo vídeo.